Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Por Aí. Nessa semana a gente vai conhecer uma história incrível. Essa menina, ela nasceu no interior de Minas Gerais. Saiu de lá, depois foi para o Espírito Santo, depois morou na Espanha, no Paraguai e agora mora nos Estados Unidos também. E foi aqui no país do Tio Sam que ela realizou um dos maiores sonhos da vida dela, o de ser mãe. Vamos conhecer a história? Vamos sim! Quero te apresentar ela, Daniela Santiago. Bora lá! Dani, estamos chegando. Estamos chegando para conhecer essa história linda, linda. A história da Dani é emocionante. Estamos chegando. Ela é pequenininha, mas tem uma história gigante. Dani Santiago, seja bem-vinda! Tudo ótimo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Dá um beijo aqui. Mua! Tudo bem, minha linda? Tudo amado. Que bom te receber aqui, princesa. Cinto de segurança, aperte os cintos. Vamos lá. Olha, Dani, comecei essa conversa de hoje, esse episódio, falando que você era pequenininha, mas tua história era de gigante. Você é uma menina. E aí eu comentei também que você saiu do interiorzinho de Minas Gerais, de uma cidade pequenininha, e que tá aqui hoje nos Estados Unidos da América. Sim, aqui estamos. E essa mulher, gente, ela é uma das CEOs, das maiores CEOs de empresas de organizer do sul dos Estados Unidos. Dani Santiago, prazer te receber aqui. Conta um pouco pra gente como é que nasceu toda essa história dessa gigante Dani. A gente saiu do... Eu digo que eu venho do lugar dos improváveis, né? A gente fala que nós estamos da lista dos improváveis. Mas eu venho dessa lista dos improváveis. A gente sai do Brasil com 21 anos, né? Com a esperança de um futuro melhor, tentar uma vida melhor. E eu casei. Aos 21 anos fui morar na Espanha. Morei na Espanha por 4, 5 anos. Me divorciei. Depois, acho que uns 2 anos depois, conheci meu atual marido, que é do Paraguai, né? E aí a gente se casou e foi morar no Paraguai. Ficamos um tempo no Paraguai, voltamos para a Espanha. E aí decidimos, né, através da direção de Deus mesmo, vir para os Estados Unidos. E hoje estamos aqui, completamos, justo semana passada, 10 anos. Uau! 10 anos! É bodas de quê? De algodão? Bodas? Não sei. É uma boda. Mas, gente, 10 anos de casa, que delícia! 10 anos aqui nos Estados Unidos. Sim, sim. Vivendo aqui, né, trabalhando aqui. E nesse período a gente vem construindo, né? Começamos trabalhando para outras pessoas, aí aprendendo, né, como funciona o tema da limpeza, que hoje é o que eu faço, né? E aí, pouco a pouco, construindo a nossa empresa. Agora, antes disso, você saiu daquela cidadezinha pequena. Na verdade, não é Vasconcelos, né? Não. Eu nasci em Governador Valadares. Governador Valadares, sim. Mas eu fui criada no interior de Governador Valadares, no lugar chamado Central Santa Helena. Que sim. Gente, você conhece? Se alguém aí conhece Central Santa Helena, marca aqui, por favor. Ai, meu Deus. Sim. Quantos habitantes tem em Central Santa Helena? Deve ter aí, não sei, uns 200. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar em Central Santa Helena, gente. Olha que eu já rodei, hein? Deve ter uns 200. É aquele lugar assim que só tem cavalo e vaca andando. Sabe? Uma vilinha chamada Central vila. Santa Helena. Uma vila. Por isso que eu falo que é lugar dos improváveis. Nem padaria, nem supermercado, nada. Mas é o que Deus faz. Eu acredito que Deus, ele tem o poder de transformar as pequenas coisas em coisas grandes. Exatamente. E principalmente, a Bíblia diz que Deus chama os improváveis, né? Para confundir os sábios deste mundo. Assim que tudo que nós conquistamos hoje, tudo que nós temos hoje, eu digo que é por Deus, através dele, e tudo é por ele. E é para ele todas essas coisas. Todas as coisas. Agora, Dani, 12 anos você perdeu a mamãe. Isso. Uma menina. Como é que foi encarar a vida com 12 anos, tão menina? Difícil. Difícil demais. Perder a base, perder a raiz. Exatamente. Eu perdi minha base naquele momento. Para mim foi um choque muito grande. E depois, logo depois disso, eu fui morar com meu pai novamente, que
Eu venho de uma família muito problemática, né? Um pai alcoólatra, aos 12 anos perdi minha mãe. Depois meu pai teve câncer, antes de eu vir para cá, sair do país, meu pai teve câncer e eu tive aquele período de perdoar, porque ele, né, nos maltratava, então era muito uma história bem complicada. Nesse período eu também perdi meu irmão, então nós temos uma história de Você tinha quantos anos e teu irmão quantos anos? Meu irmão, a gente perdeu ele logo depois que eu fui para Espanha. Ou seja, eu perdi meu pai antes de ir para Espanha. Aí depois, quando eu fui para Espanha, uns 3 anos que eu estava na Espanha, meu irmão faleceu também, né? Uma tragédia. Então, assim, a minha história é de muitas tragédias, mas que nós, né, o Senhor transformou em bênção na medida do tempo, no trabalho, na busca, né? Foi uma reconstrução dentro de mim, principalmente na perda da minha mãe. Um processo de cura também, né? Um processo de cura muito longo, muito longo. Principalmente no caso do meu pai, né? Que foi um processo de cura de perdão, de liberação de perdão para que ele pudesse partir em paz e tal. Então, foi muito difícil para mim. Eu confesso que foi muito difícil para mim, né? Mas assim, todo esse processo há um propósito. Eu digo que nada na vida é por acaso. Tudo há um propósito. Então, hoje, assim, tudo que eu passei, eu glorifico a Deus, porque de certa maneira hoje eu posso não somente testemunhar como Deus agiu na minha vida, como Deus operou na minha vida, mas também é uma maneira de Deus usar-nos para poder ajudar outras pessoas que passam esse mesmo processo. E o interessante, gente, é que Dani eu a conheci de uma forma também inesperada, e a gente vê isso em Dani. A Dani não está falando que ela não vive, ela literalmente vive, porque pessoas curadas curam pessoas. Exatamente. Pessoas amadas amam pessoas. Exatamente. E a Dani, ela tem esse especial de ser uma pessoa curada e de que está sempre disposta a ajudar pessoas. E eu só ouvi coisa boa de você, Dani. Amém. E foi uma das coisas que eu falei quando eu conheci você. E eu a conheci dessa forma, conheci no momento em que eu fui abraçada por Dani aqui nos Estados Unidos da América, com muito carinho. E a gente sabe que você não seria essa pessoa, Dani, se não tivesse passado por tudo certeza. isso. Se não tivesse perdido uma mãe tão cedo e aprendido a ser tão valente, né? De uma maneira tão rude às vezes, tão dura, né, Dan? Porque dói tudo isso, né? É um processo muito doloroso. Exatamente. Agora, conta pra gente, apesar de tudo isso, dessa história, do histórico de uma família conturbada, como é que foi perder o irmão? Você aqui tão longe, aqui não, na Europa, ele lá, esse laço rompido, porque o luto é a ruptura da emoção e de um irmão que... O irmão, gente, é um ser que acompanha a tua história desde que você nasceu. Como é que foi isso? Foi difícil, foi traumático, porque eu tive que viajar 9 horas de avião, né, com esse luto, sozinha, com essa dor, para poder tentar enterrar ele. Eu não consegui, não cheguei a tempo, mas eu fui mais pela minha irmã, que a minha irmã também... meu irmão se suicidou depois de uma tragédia que aconteceu com a esposa, e a minha irmã também, ela sofreu quase mataram ela também. Então, resumindo, muitos detalhes. Então, para mim, assim, eu tive que buscar forças onde eu não tinha para poder chegar bem no Brasil, para poder abraçar minha irmã e dizer, ok, eu tô aqui. Porque eu encontrei minha irmã realmente pior que eu. Então eu tive que chegar assim, buscar forças em Deus mesmo. Alguém tinha que ser forte naquele momento, né, Dan? Para poder chegar lá e falar, ok, estamos juntas, vamos ficar bem, né? E eu passei um ano muito difícil, de muita culpa também, porque eu não fiz mais, porque eu não estava aqui, né? Porque eu não amei mais e tal. Isso é um jugo, né, do inimigo mesmo. Mas assim, ao longo do tempo eu fui superando isso, dando amor para minha irmã, cuidando-la mais, tanto que eu levei ela para Espanha. Hoje ela tá na Espanha, já tem 14 anos vivendo na Espanha. Virou espanhola. Isso, espanhola já, os filhos cresceram lá. Que bom, lá. que delícia. Então, assim, hoje eu tenho isso superado, né? Graças a Deus. Mas assim, eu digo para todos que passam por isso, né? Não há necessariamente uma cura assim, no momento. É um processo. Um processo doloroso, às vezes, né? Mas que a gente precisa passar. Porque olhando de fora agora... Não desistir. Olhando de fora agora, Dan, se você não tivesse passado por nada disso, sua irmã não estaria vivendo a vida que ela viveu. Isso, exatamente. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que acreditam em Deus, e você acredita. Então, Deus faz todas as coisas. Deus, às vezes, cria atalhos para que nós cheguemos a caminhos. Exatamente. Né? Como, por exemplo...
Você comentou, poxa, meu irmão, aconteceu isso com meu irmão, e aí nesse momento eu trouxe a minha irmã, resgatei a minha irmã de uma situação, porque se ela estivesse lá, talvez a história dela seria talvez não, certamente a história dela seria totalmente diferente. Hoje ela não estaria onde ela está. E mesmo você com toda essa problemática familiar, histórico de problema familiar, o teu sonho era construir uma família. Com certeza. Como é que foi? Isso, como é que você... Chegar nos Estados Unidos aos 30 anos e descobrir a infertilidade, que foi outra, né? Outro baque, né? Outro baque, tapa, né? Depois de tudo, eu falava, ok. Aí você começa a tentar e nada funciona, e passa 2 anos, 3 anos, até você descobrir, ok, você tem um problema de infertilidade, a ficha cair, passaram 7 anos. E foram 7 anos de tentativa, 7 anos de luta, 7 anos de choro, de lágrimas, de dinheiros, né, investidos aqui. Sim. E nada funcionava até chegarmos à porta de uma clínica de fertilização. Então, só para você entender, a Dani tinha passado por várias situações da infância, na adolescência, na juventude. E aí, quando ela se estabilizou, casou com o amor da vida dela, que ela conseguiu encontrar, ela falou assim, bom, agora a gente quer ter filhos. E ela descobriu aos 30 anos que não podia ter filhos. Exato, natural, não. E aí foi uma batalha incessante, e você estava num país que favoreceu tudo isso. Porque eu digo que talvez se eu estivesse no Brasil, as minhas condições financeiras não seriam a mesma. Né? Graças a Deus aqui a gente pôde ter essas condições financeiras para poder, né, pagar todo esse procedimento que não é barato. Sem dúvida. Quem já passou, quem até mesmo sabe como funciona, não é barato. E não há, e muitas das vezes, 100% de garantia que isso iria funcionar. Sim. Né? Em muitos casos já vi não funciona mesmo, né? Sendo uma fertilização in vitro, que as pessoas não entendem o processo. Não é uma fertilização normal, inseminação, é fertilização in vitro, aquela que é feita no esperma e no laboratório. Sim, né? o óvulo com esperma e é colocado numa caixinha de vidro. Isso, para poder se haver a fecundação. Né? E a fertilização daquilo. Então é um processo muito delicado, muito caro. Um investimento muito caro. Depois de 7 anos, aí nós fizemos a primeira tentativa de transferência né, do embrião para o meu corpo. E eu fiquei grávida naquele momento e perdi. Foi a minha primeira tentativa, ela acabou em uma perca, que foi um luto de um dia. Para mim, eu lembro como se fosse hoje, eu chorei o dia inteiro. Porque a expectativa era tão grande, muito né? Grande, porque eu falei, uau, né? Tô grávida, nossa, mas no meu coração eu sabia que não ia ser daquela vez. E aí eu chorei, eu lembro que eu chorei o dia inteiro. Eu tive meu dia de luto, e aí acabou o dia, eu dormi, levantei, coloquei roupa de trabalho e falei, vou à luta que eu tenho que seguir lutando. Sim. E eu lembro que eu fui trabalhar. Don't stop. Não pare. Pare. E aí, tipo assim, eu acho assim que é importante você ter o seu momento de luto. Sim. Você tem que chorar mesmo, você tem que colocar pra fora essa dor, você tem que expor isso. Porque é necessário você desaguar isso, porque nós somos seres humanos. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, você pode chorar, sentir uma dor, mas o sofrimento, tem uma hora que, como a Dani falou, agora pronto, preciso largar o sofrimento, agora acabou. Não dá mais pra chorar a vida inteira. Seguir em frente. Aí seguimos e fizemos, eu lembro que o médico falou assim, quando você quer fazer? Eu falei, já. Aí quando que eu posso? 1 mês, ok. E aí 1 mês, novamente, eu estava na clínica para fazer uma nova tentativa. Graças a Deus, Deus, né, nos abençoou com a Ana. Glória a Deus, ficamos grávidos da Ana Beatriz, que hoje ela tem 4 anos de idade. Lindinha, aí que quando delícia. Ela completou 1 ano, eu fui lá e transferi outro e veio Noah. Noah, tem 2 aninhos. E hoje nós estamos com a nossa família, né, completa. Nós sentimos, às vezes desejamos mais, às vezes não, que a gente ainda tem embriões congelados, mas muito felizes do que Deus já fez, agradecidos a Deus. É uma gratidão imensa que não tem preço, não tem preço. São milagres de Deus que não tem valor para nós. Sim, sem dúvida. Inenarrável, né? E é uma bênção sem medidas, transbordante, porque é o que nós vamos deixar. Isso. Né? A gente não leva nada dessa vida, mas a gente deixa muita coisa. E o que a gente vai deixar? Né? Hoje a gente tem esse legado, os filhos são legados, né, Com Dani? certeza. E o que os Estados Unidos da América trouxe para você? Esse foi não tem coisa melhor, né, do que a construção dessa família, né? A possibilidade de realizar esse sonho. Os Estados Unidos te trouxe isso, né? Essa condição, né?
que eu digo que Deus sabe de todas as coisas, né? E o Senhor sabendo, talvez que a gente estivesse no Paraguai, no Brasil, até mesmo na Espanha, as nossas condições talvez seriam outras, as nossas possibilidades seriam outra, né? Então, assim, para mim, essa terra é uma terra que mana mel, né? Eu tô aqui 10 anos, eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele fez com a minha família. Então, assim, é uma terra muito abençoada, uma terra muito frutífera, que se você saber plantar, você vai colher, com certeza, com certeza. Então, quem era Dani lá de Valadares? Valadares não. Central de Santa Helena. Central de Santa Helena. Atenção, Central de Santa Helena. Quem era Dani de Central de Santa Helena e quem é a Dani dos Estados Unidos da América? Dani de Central de Santa Helena era uma criança humilde, uma criança muito simples e que tinha muitos sonhos, que passava noites e dias olhando para o céu, dizendo para Deus o que ela queria e desejava nele. E a Dani hoje dos Estados Unidos é uma mulher formada, uma mulher construída, realmente estruturada em Cristo e que tem muitos sonhos ainda para realizar, muitos desejos ainda em Cristo mas muito agradecida do que Deus já fez. Hoje eu sou muito grata. Vale a pena sonhar, Dani? Totalmente. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para quem também passa por dificuldades ou passou por dificuldades. Uma outra frase que eu gosto muito, que eu levo algumas coisas para a vida, assim, algumas frases para a vida, e uma das frases que eu levo para a vida é: não importa o que a vida fez com você, o que importa de verdade é o que você quer fazer com o que a vida fez de você. Exatamente. Dani resolveu deixar tudo para trás. As dores, os lutos, por mais difícil que seja, ela deixou tudo para trás e veio correr atrás dos sonhos dela. E realizou muitos sonhos. Dan, tô feliz por você. Glória a Deus pela tua história, pela tua família linda, pelas tuas conquistas nos Estados Unidos, por hoje ser uma das maiores empresárias. Ela é CEO, ela é a dona, ela é a proprietária de uma das maiores empresas de organizer dos Estados Unidos da América, do sul dos Estados Unidos, aqui no condado do Tennessee, onde a gente está gravando. Parabéns pela tua história. Deus abençoe. Que mensagem que você deixa para as pessoas? Não desista nunca, mas nunca deixe de crer em Deus, porque Ele vai ser sempre a base fundamental dos seus sonhos, da sua vida. Em tudo que você fizer, faça em Deus, crendo nele, confiando nele, pondo diante de Deus os seus sonhos, a sua vontade. Nunca deixe de apresentar diante de Deus primeiro, porque com certeza tudo que você sonha em Deus, o Senhor som dos nossos corações, o seu coração, e Ele vai trazer a realidade no tempo dele, na hora dele. Só tenha paciência. Ele sabe de todas as coisas, portanto, com certeza. Don't stop, não pare. Dani, não pare nunca. Não pare. Amém. Não pare de sonhar, não pare de acreditar, Amém. não pare Você de também. investir no teu tesouro tão lindo que é a sua família. Obrigada. Adorei conversar com você. Chegamos, gente! Eu tenho certeza que você também se emocionou. Eu me arrepiei por várias vezes. É tão bom ouvir histórias boas, histórias de pessoas que conseguiram vencer obstáculos e alcançar os seus sonhos. Dan, adorei falar com você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você também. Amém. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Nas redes sociais, quem quiser conhecer a tua empresa, teu trabalho. Sim. Não, eu tenho um canal também. Uau, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube falando sobre aqui em Memphis, porque eu fiz justo para transmitir informações, né? Que é Vida em Memphis, né? Quem quiser dar uma olhadinha. Tá aqui o link, gente. Tem muitas informações lá, né? Como é a vida aqui, as pessoas estão chegando, querem ajuda, é mais nesse sentido, de transmitir informações mesmo. E ela ajuda mesmo, não é fake não, tá? A gente tá aqui pra isso, né? Pra servir. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Então, o canal qual é? Vida em Memphis. Vida em Memphis. USA. Aqui no YouTube. Beijo, Deus Dani. abençoe. Um beijo pra você também. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. A gente se vê por aí. E olha, sua história também pode estar aqui com a gente. Bora. Um beijo. Tchau. Tchau.